Já começou a promoção de fim de ano da Sol Materiais para Construção. São mais de 15 mil metros de pisos na promoção, a pronta entrega pra você. Temos pisos a partir de 11,90 o metro. Porcelanato retificado a partir de 39,90. Argamassa só 8,99. Massa corrida só 34,90. Parcelamos suas compras em até 60 vezes ou em até 10 vezes nos cartões. Rua Marabá, Bairro da Paz e Avenida 12P, Cidade Jardim. Que bênção! Voltamos agora com mais um bloco do programa Semeadores de Cristo. Este é um programa da Associação Semeadores de Cristo, um programa independente para pregar o Evangelho. Eu quero na manhã de hoje, nesse momento da palavra, compartilhar com você um texto muito importante, um texto da Palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo de número 9 e o versículo de número 30. Tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo de número 30, diz assim: Então Jeú foi a Jezreel, quando Jezabel o soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: Teve paz Girim? Teve paz Girim, que matou seu senhor? Levantou ela o rosto para a janela e clamou: Quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Disse Jeú: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e estes a pisotearam. Entrou Jeú e comeu e bebeu, e disse ele: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram para as sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés, as palmas das mãos. Querido irmão, na manhã de hoje eu quero trazer para você uma palavra com o seguinte tema: debruçado na janela. O texto que nós lemos na manhã de hoje fala da história de Jezabel. Mas eu quero intitular a mensagem de hoje com o seguinte tema: debruçado na janela. Quando no livro de Atos nós olhamos Atos capítulo 20, versículo 9, a gente sabe e conhecemos aquela história de Eutico, né? Eutico era um rapaz que estava assistindo um culto numa vigília onde o apóstolo Paulo estava pregando. E Eutico, ele estava na janela, né? Estava na igreja, mas o sono dele era crescente e irresistível, né? E ele, diante daquela situação, ficou desapercebido. Naquela vigília veio um grande sono profundo nele e então ele caiu da janela e morreu, né? Debruçado na janela. Ele estava na janela, não estava atento ao que Deus queria falar com ele através do apóstolo Paulo. E todos nós sabemos que Paulo foi lá, teve um alvoroço naquela situação e orou por ele e ele ressuscitou. Quantos de nós hoje, né, não estamos desapercebidos quanto à última hora da igreja, né? Quanto ao que Deus quer fazer por nós, quanto ao que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos também Mical. Mical, diz a Bíblia, que ela era filha de Saul e ela era casada com Davi. Quando Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom,
Diz a Bíblia que Davi veio dançando, né? Veio congratulando com o Senhor. Davi estava muito alegre e Mical estava no palácio, na janela, olhando para Davi. Ela estava na janela, olhando para Davi. E ela então diz algo muito difícil para Davi. Olha, lá Davi, ele está como alguém louco, né? Dançando no meio das virgens de Israel. A Bíblia diz que Deus julga aquela fala de Mical e ela fica estéril, ou seja, nunca mais ela conseguiria dar à luz. Ela nunca teve filhos por causa de uma palavra mal pensada que Mical dissera de seu esposo Davi. Quando que na verdade Davi estava se alegrando por ter trazido a arca de volta para Jerusalém. Debruçado na janela. São histórias de pessoas que estavam na janela, né? Como Eutico, como Davi. E nós olhamos agora, finalmente, para a vida de Jezabel, né? Primeiro, nós observamos que Eutico estava na janela da igreja. Segundo, nós observamos que Mical estava na janela do palácio, né? E os dois têm fins diferentes, mas com consequências graves. E agora nós olhamos para Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era filha de Et-Baal. Ele era rei de Tiro e Sidom. Ela casou-se com Acabe para ratificar uma aliança entre Tiro e Israel, né? Veja que o rei de Tiro dá Jezabel a Acabe para casar-se com Acabe, para que eles pudessem ter então uma aliança. As características de Jezabel: primeiro, ela tinha um caráter forte e dominante. Segundo, ela era devota de Melcarte. Quem era Melcarte? Era o deus Baal de Tiro, né? O deus Baal de Tiro. Tinha à sua disposição 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 de Azira. Exigiu o mesmo direito de adoração a Yahvé. O nome Jezabel significa apostasia. Tá? Apostasia. O que é apostasia? É a pessoa deixar de cometer, de fazer os princípios cristãos, e ele vai deixando, e daqui a um pouco a sua vida está completamente desnorteada da casa de Deus. Veja bem, irmão, que Jezabel, ela tinha todas essas características. Como em quantas igrejas hoje há um espírito de Jezabel dominando dentro das igrejas. Um espírito forte, né? Pessoas que fazem alianças para se darem bem. Pessoas que na calada da noite criam situações com a própria igreja do Senhor e trazem a ela muita desgraça, como Jezabel trouxe para o reino de Israel. Aquela mulher tinha um caráter dominante, né? Dominante com a igreja, com a casa de Israel. Ela tinha à sua disposição 850 profetas, 450 de Baal, né? O deus Baal era o deus da chuva e da fertilidade. Por isso que quando Elias ele faz o desafio no Monte Carmelo, que durante 3 anos e meio, né, ele faz o desafio para Acabe, durante 3 anos e meio não choveria,
Na verdade, Elias estava desafiando o Deus Baal, que era o Deus da chuva, né? Não haveria chuvas durante 3 anos e meio. E aí a gente observa então a mão de Deus sobre a vida de Elias para conduzir aquela situação. Quantas lideranças da nossa igreja, quantos homens e quantas mulheres não estão hoje também debruçados na janela, como Eutico, debruçado na janela como Mical, debruçado na janela como Jezabel. Nós estamos num tempo, queridos, de buscarmos de Deus o renovo para as nossas vidas, para a nossa igreja. Estamos num tempo de dobrarmos mais os joelhos. Estamos num tempo de buscarmos mais ao Senhor enquanto é tempo. O mundo de agora para frente vai passar por uma grande turbulência. O próprio Deus, Ele vai começar a julgar as nações pelas suas ações, porque Deus, as narinas de Deus não aguentam mais de tanto nojo e pecado, né? Então, quando nós observamos isso, Deus, Ele cria uma situação de recuperação de Eutico através do apóstolo Paulo. Querido, na última hora da igreja, nós temos muitos crentes debruçados na janela. Nós temos muitos irmãos nossos dormindo, cochilando o sono da negligência espiritual. Eu quero convidar você na manhã de hoje para deixar Deus guiar a sua vida, guiar a sua família, guiar o seu negócio, a sua empresa, deixar Deus guiar a sua vida e abençoar você. Esse espírito de Jezabel, né, ela era filha de Etbaal, rei de Tiro e Sidom. Está hoje operando dentro das igrejas, né, com associações mundanas, com associações impuras, onde Deus certamente irá julgar quem esse tipo de associação faz, tá? Então eu quero convidar você na manhã de hoje para que você possa procurar uma igreja próxima da sua casa. Busque a Deus enquanto há tempo. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Estamos caminhando para o fim das coisas. Se você que está me ouvindo que já foi crente, já foi de uma igreja, está afastado da casa do Senhor, procure uma igreja, volte para Jesus. Ele te ama, Ele quer mudar a sua história. Não fique do jeito que você está, tá? Deus, Ele se importa com você. Ele se importa com as suas necessidades. Deus se importa com os problemas que você está atravessando. Mas Ele quer uma coisa de você: reconhecimento. Quando nós temos a palavra chamada reconhecimento, é o ponto de partida para Deus começar a operar nas nossas vidas. Que Deus em Cristo possa abençoar você. Que Deus em Cristo possa tirar você desta janela do mundo. Talvez você está debruçado na janela dos prazeres deste mundo. Está debruçado na janela do pecado. Talvez você está debruçado na janela da prostituição. Talvez você está debruçado na janela, né, da idolatria. Talvez você está debruçado na janela do ocultismo. Talvez você está debruçado na janela da mentira. Talvez você está debruçado na janela da vaidade, do engano. Mas hoje o Senhor Jesus te diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Se nós nos entregarmos a Ele, Ele certamente há de nos ouvir e abençoar as nossas vidas.
eu quero que você, na manhã de hoje, receba esta palavra no seu coração, tá? Quantas igrejas hoje não estão sendo dominadas por um espírito de Jezabel? A Bíblia fala que o espírito de Jezabel, tem muita gente que acha que o espírito de Jezabel é porque a mulher se arruma, né? É porque a mulher passa uma base nas unhas, porque a mulher às vezes corta o cabelo. Esse não é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, que a Bíblia diz, é um espírito de uma mulher que domina até os pastores dentro da igreja, tá? Um espírito forte, dominante, aquela mulher que ela tem a última palavra, né? E trabalha então para o quê? Para confundir as lideranças, causando influências onde Deus, ao invés de falar com o sacerdote da igreja, aí está tendo interferências mundanas, interferências por causa de gosto e por causa de vontade, e aí o líder perde toda a posição dentro da casa de Deus, sendo influenciado, tá? Por um espírito dominante que habita dentro de uma mulher. Foi isso que Jezabel fazia com Acabe. Acabe não mandava em Israel. Quem mandava, na verdade, era Jezabel, porque ela era dominante. Ela dominava tudo, né? Então, nesta manhã de hoje, você que está me ouvindo que é um pastor, você que está me ouvindo que é um líder da casa de Deus, tá? Não deixe jamais que esse espírito domine a sua vida, tá? Não deixe jamais que esse mal aconteça e você venha se debruçar na janela, dormindo o sono da negligência. O arrebatamento da igreja está muito próximo. Deus vai sacudir a igreja nesta última hora. O Espírito de Deus há de sacudir a igreja, vai recolher muitos líderes que estão sendo omissos quanto à casa de Deus. Deus vai interferir na obra dele, porque a igreja precisa de um avivamento nesta última hora. Nós teremos situações difíceis da agora para frente. E eu quero convidar você a orar. Quero convidar você a buscar a Deus enquanto há tempo. Amém? Esta é a palavra dos semeadores de Cristo da manhã de hoje. Um grande abraço. Nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não saia daí. Eu quero ainda compartilhar algo com você na manhã de hoje. Já começou a promoção de fim de ano da Sol Materiais para Construção. São mais de 15 mil metros de pisos na promoção, a pronta entrega pra você. Temos pisos a partir de R$ 11,90 o metro. Porcelanato retificado a partir de R$ 39,90. Argamassa, só R$ 8,99. Massa corrida, só R$ 34,90. Parcelamos suas compras em até 60 vezes ou em até 10 vezes nos cartões. Rua Marabá, Bairro da Paz e Avenida 12P, Cidade Jardim. Só na Casa da Bíblia você encontra diversas opções para presentear: CDs, DVDs, livros e, claro, a Bíblia Sagrada em diversos modelos e tamanhos. Temos ainda óleos para unção e produtos completos para a celebração de Santa Ceia. Faça-nos uma visita na Rua 14, número 204, bairro União. Aceitamos todos os cartões de créditos, inclusive o cartão Vale Cultura. Casa da Bíblia, o Senhor te abençoa e te guarda.